É porque hoje, assim, para a gente ter uma empresa sólida no mercado hoje, que a gente possa valorizar muito os nossos colaboradores, pagar um bom salário, Claro. tanto na parte comercial quanto produção, esse custo hoje não é baixo. Então, assim, eu não consigo hoje atender um produto lá na ponta que qualquer um sem uma estrutura, não é nem falando mal ou bem, mas o cara Claro. não tem muito custo hoje. Então, a gente não consegue competir com isso. Então, por isso que sempre a gente foi atrás de uma inovação e tal, sempre um cuidado que a gente sempre teve desde o início da empresa também, questão de normas, questão de segurança, questão a saúde e a segurança do cliente sempre em primeiro lugar. Tipo, eu nunca vou colocar, tem muito pessoal, vamos supor, falando em guarda-corpo, não, vamos colocar só um vidro 10 milímetros temperado. A gente nunca foi por esse caminho, não. Eu perco hoje, deixo de fazer muitos fechamentos hoje, mas não, vamos pela norma, vamos fazer laminado, 8+8, 10+10, dependendo do cenário, e isso muitas vezes já é um querendo sair fora da curva, né? Então, isso foi sempre o nosso caminho, né? E se você fosse fazer uma análise, vamos tentar voltar aqui uns 10, 20 anos, quando você está começando e hoje, você percebe que a tua mentalidade ela mudou ou lá desde o início, por mais que era um produto bem mais simples, obviamente, Claro. né? Hoje a Casa com Vidro, se você não conhece, a gente vai deixar aqui o contato da Casa com Vidro e do Odair. Eles são especialistas em PVC, A fabricação de esquadrias de de PVC, PVC, alumínio, guarda-corpo, alumínio, tanto guarda. para obra residencial ou vertical de alto Isso, padrão. eu pedi a ajuda dele, porque como eu não sou especialista, eu não gosto de cometer erros, e aqui a gente não tem eu não trago muitas colas, né. E se você é especialista, traz esse tipo de produto, você acabou de nos falar que você procura sempre dar um passo à frente, Sim, buscar a tendência, a inovação e respeitar as normas, a segurança, né. sim. Lá, quando você começou, você já tinha uma visão clara? "Pô, eu quero fazer um box de banheiro", que eu imagino que é um produto mais simples de Sim. fazer, do que um envidraçamento de um prédio todo, como eu vi no site de vocês que vocês fazem, Sim. obviamente, é muito mais difícil fazer um prédio inteiro. Você já tinha essa percepção? "Olha, eu quero o meu caminho é entregar o melhor box", ou você pensava: "Eu quero vender o maior número de box possível"? Você talvez não consiga nem lembrar, né, vou ter que te fazer lá Não, mas buscar. a cuca tá boa ainda. Isso é É, André, ótimo. assim, ó, a Casa com Vidro sempre foi muito preocupada em dar um passo de cada vez. Então, assim, tá trilhando um caminho muito sólido, assim. Eu sempre quis botar a cabeça no travesseiro e eu tá dormindo descansado, não preocupando que, cara, aquele vidro que eu coloquei lá, se desparafusar ou se cair na cabeça de alguém, pode ser até fatal. Então, assim, isso desde a época de um simples box, um kit o mais tradicional possível, sempre a gente teve muito esse cuidado, assim. Então, eu nunca tive na visão da empresa de: vou fazer desse jeito que eu quero vender 200 materiais desse por mês. Eu sempre me preocupei: "Opa, se eu conseguir vender 20 ou 30 bem feito, bem instalado, bem orientado". Então esse desde um passado, desde a época que a gente vendia uma simples prateleirinha no banheiro para colocar o shampoo lá, um item Claro, bem simples. claro. Mas assim, sempre foi um cuidado nosso, eu nunca tive essa visão até agora e eu acho que eu não vou mudar essa minha concepção. Claro que assim, quanto mais o tempo passa, cada vez mais, igual, hoje foi um dia que eu estava em Balneário Camboriú num congresso brasileiro de guarda-corpo, então assim, a gente está sempre procurando inovar, sempre procurando tendências e esse é o caminho nosso. E para buscar para crescer, né. É isso aí. E quando a gente fala de buscar produtos, a gente sabe que a tua empresa ela tá bastante envolvida no meio da arquitetura, né, de Sim. criar tendência, você falou que o pessoal te consulta. Como é que você faz o trabalho com arquitetos, com engenheiros, com os profissionais que trabalham diretamente com o seu produto? Porque eles são os profissionais, né, que vão colocar na obra, na casa, no prédio, seja lá onde for, o seu produto. Mas provavelmente a empresa é muito mais especialista do que eles no produto, né, porque você é especialista em fazer tais tipos de produto. Como é que você faz esse trabalho? Assim, Éder, a gente sempre esteve muito presente e, tipo, fazendo visitas a escritórios de arquitetura, disponibilizando o nosso telefone, estando sempre presente. Eles sempre nos procuraram muito para tirar dúvidas durante já a execução do próprio projeto, né? E já faz, eu acho que uns 2 anos que a gente começou a fazer toda semana, ou normalmente a cada 15 dias, um workshop. E esse workshop é bem bacana, que até o nome dele é Comece pelas Esquadrias. O que a gente entendeu? Nós como empresa, muitas vezes o que chega para a gente fazer um orçamento? Às vezes simplesmente um quadro de esquadria, que tem lá J1, 1,60 por 1,20, peitoril de tal altura. Então assim,
aquilo para a gente é como se fosse um confeiteiro recebeu ou um cozinheiro recebeu uma receita. E muitas vezes essa receita ela vem com muito pouca informação. Então, se eu pegar um quadro de esquadria que tem ainda vários profissionais que fazem de uma forma bem simplificada, às vezes preocupado só em colocar na prefeitura para poder aprovar um projeto. Ok, claro. Então, assim, o que que a gente fez entender com isso? Eles não fazendo hoje um quadro de esquadria bem desenvolvido, muitas vezes eles estão perdendo muito tempo com isso. E esse tempo, o que que eu estou querendo dizer? O que que acontece na maioria das vezes? A gente recebe esse quadro e começa a ter as primeiras dúvidas. Então a gente liga para o cliente: ô cliente, olha só, aqui vamos colocar PVC branco, vamos colocar alumínio ou PVC? Ele vai dizer: não, não, é PVC. Daí daqui a um pouco: ô amigo, olha só, vai ser PVC branco ou preto? A cada vez dessas perguntas, muitas vezes o que que eles fazem? Eles ligam para o profissional de arquitetura. E hoje, pô, imagina, o profissional de arquitetura, ele tá lá envolvido com móvel, com cortina, com gesso, com toda, e os caras estão a milhão. Sem tempo, né? Sem tempo. E Claro. daí, muitas vezes, o que que a gente escuta dos clientes? Pô, o arquiteto, na época que era para mim fechar o pedido, estava toda hora aqui, agora eu tô com dúvida, ele não me atende. Pô, mas